Você já sentiu como se você estivesse ficando para trás? Como se todo mundo já tivesse com a sua vida resolvida, tivesse casado, tido filhos, tivesse sucesso na sua profissão, menos você? Você abre o seu perfil na sua rede social e parece que a vida de todo mundo é mais perfeita que a sua. E que só você tá para trás. Enquanto você tá em casa, tem gente viajando, tem gente conquistando várias coisas, e você tá ali, estagnado. E muitas vezes você olha para você e fala: "Tá, e agora? Qual que é o meu propósito? Todo mundo já encontrou o seu, qual que é o meu?". Eu sei bem isso que você está sentindo. Eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma bem simples, como se eu estivesse conversando ali com uma amiga, de frente, tomando um café, que é o que eu fiz aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu gostaria muito de falar para vocês coisas que eu gostaria que tivessem falado para mim e que eu aprendi na prática, com muita terapia, e que a gota d'água que me fez gravar esse vídeo foi um filme que eu assisti recentemente. É um filme ali, de animação da Disney, chama Soul, e esse filme me fez refletir e me deu uma vontade muito grande de criar uma série aqui no meu canal, que é um bate-papo com a Day, no qual a gente vai conversar como se fôssemos amigas ali, íntimas, conversando sobre vários assuntos, e um desses é sobre propósito. Então, se você não descobriu o seu propósito, acha que está atrasada, esse vídeo é para você. Vamos conversar? A gente aprende desde cedo que o propósito ele tem que ser algo assim grandioso, né? Você tem que nascer com um propósito que você consiga mudar o mundo. Seja ser uma pessoa muito importante, muito influente, deixar a sua marca e ir embora daqui todo mundo falar de você. A gente aprende que o propósito é isso. E no decorrer do tempo, desses anos todos, eu comecei a pensar e trabalhar em mim que talvez o propósito não seja você fazer algo grandioso. Já pensou se o propósito da sua vida seja só apenas você ser quem você é? Muito louco pensar isso, né? Tipo, só de você ser você, você já está seguindo o seu propósito. E eu pensei muito em relação a isso. Compartilhando aqui com vocês, durante muito tempo eu me sentia parada. Por mais que eu tenha estudado, tenha feito graduações, tenha trabalhado em várias áreas, eu fiquei pensando, poxa, parece que meu coração não acelera fazendo aquilo, sabe? Não tem aquela paixão. E aí eu via muitas pessoas próximas a mim, amigas, colegas, que parecia que elas nasceram para fazer aquilo. Elas nasceram para fazer aquela profissão, elas se sentiam realizadas, tanto profissionalmente quanto financeiramente. E eu comecei a pensar: poxa, tem algo errado comigo, porque todo mundo encontra o seu propósito e eu não consigo encontrar o meu. E um dia, nessas sessões de terapia que eu fazia, a minha psicóloga, falando sobre isso, né, ela me trouxe um questionamento. Ela falou assim para mim: tá, você acredita que todo mundo tem um propósito, mas e se você já estiver seguindo o seu somente de ser quem você é? E eu quero trazer essa reflexão para você. Você já parou para pensar quantos caminhos a gente tem para seguir e a gente escolhe seguir um bom? Por exemplo, muitas vezes a gente está andando na rua, não sei vocês, mas eu acontecia muito de ter vários pensamentos intrusivos. Às vezes você está no ônibus, você pensa: nossa, se eu me jogasse desse ônibus. Sabe? É umas coisas assim muito loucas que a gente acha que acontece só com a gente, só que eu sei que não. Você já parou para pensar que só o fato de você optar por não se jogar do ônibus, por você optar por não fazer uma coisa ruim, por você encontrar uma carteira na rua e você optar por devolver a carteira em vez de ficar com dinheiro, você já está sendo uma pessoa boa, você já está sendo uma pessoa que está seguindo o propósito do bem? E eu não tinha pensado por essa ótica, eu achava que simplesmente era assim. Porque para mim, as coisas pareciam ser muito óbvias. É óbvio não mexer em nada que não é meu, é óbvio não fazer mal para ninguém, é óbvio não inventar uma coisa que eu não vi, que eu não sei. Só que para muita gente, isso não é óbvio, né? Elas lutam ali entre elas, tipo, vou fazer isso, não vou pegar esse dinheiro, não vou. Mas o fato é que só de você estar fazendo o bem, você estar sendo você, fazendo uma coisa boa que não vai prejudicar ninguém, você já está seguindo um propósito, que é um propósito de ser uma pessoa boa, o propósito de ser uma pessoa que está
agregando, ser um ser humano viável para o mundo. E isso a gente não percebe, porém é muito importante e é muito gratificante. Depois dessas perguntas que a psicóloga me fez ali na sessão, dessas reflexões que ela me levou a pensar, eu comecei a refletir que às vezes o meu propósito não precisa ser uma coisa grandiosa, eu não preciso mudar o mundo. Se eu mudar alguma coisa no meio que eu convivo, eu já vou estar sendo uma pessoa útil, uma pessoa viável. Às vezes a gente nem percebe, mas eu tenho certeza que você tem alguém, você tem alguma amiga, você tem alguma pessoa que você é o 0800 dela. Que quando ela precisa de um conselho, ela procura você. Que quando ela quer contar uma alegria, ela procura você. Então, às vezes, a gente não percebe o quão importante nós somos na vida de outras pessoas. E às vezes a importância que você não se dá é a virada de chave para tudo. Porque quando você voltar para si e olhar o quanto você é importante, o quanto você é funcional, o quanto você tem opções ruins para fazer e você escolhe escolher o bem, você consegue perceber o quão viável você é, o quão ser humano incrível você é. E eu falo para vocês, a gente está na era da tecnologia. Hoje em dia é muito fácil a gente criar um personagem e levar esse personagem até o fim. Eu conheço muitas pessoas que nas redes sociais elas são de um jeito, só que pessoalmente, na vida real, elas são completamente diferentes. E parece que é uma competição. As pessoas estão ali nas redes sociais para mostrar que elas conseguem ser mais felizes do que você, que elas conseguem ter mais graduações do que você, muitas vezes que tem um companheiro melhor do que você. Então é uma eterna competição, é como se fosse um catálogo brilhante no qual você entra para você ver e você fala assim: caramba, a minha vida é a única que não é boa. Porque a vida de todo mundo é importante, a vida de todo mundo é essencial, a vida de todo mundo ali é perfeita. Todo mundo está sendo fazendo o que quer, realizando seus sonhos, seus planos, viajando. E aí você olha para você e fala assim: o que que eu tô fazendo? Então eu falo para vocês, uma grande coisa que potencializa muito esse sentimento de vazio, de que a gente não é o suficiente, que a gente não está sendo viável, é as redes sociais. Principalmente redes sociais no qual as pessoas postam fotos, né? Tem gente que vive disso. O Instagram mesmo. É uma rede social que, por muito tempo, eu fiz um detox, né? Que eu percebia que algumas coisas me faziam mal. E eu acho que a chave é você se perceber. Você tem uma pessoa que você segue, só que o conteúdo dessa pessoa não é mais relevante para você. Quando você assiste, você se sente mal, você se sente apagada. E tá tudo bem, às vezes não é nem porque a pessoa tá fazendo isso porque quer, é simplesmente com você. Você não se sente bem. Então o que que você faz? Você vai ficar todos os dias entrando ali, alimentando esse sentimento, vendo que o perfil não te faz bem, vendo que aquilo que aquela pessoa fala às vezes te dá gatilhos ruins, de escassez, de falta. Por que que você continua vendo, sabe? É só você fazer perguntas para você mesmo. Silencia aquela pessoa se você não quer excluir, para de seguir. Eu acho que a chave é a gente também não ficar alimentando sentimentos ruins na gente. Não ficar alimentando inveja, competição, e principalmente aquele sentimento de que você é fracassado e que todo mundo deu certo simplesmente porque você não está vivendo a mesma coisa que aquelas pessoas estão vivendo, sem você esquecer quem você é. E o principal, né? Lembrando que na rede social você é o que você quer ser. A gente só mostra o que a gente quer mostrar. Para você analisar o seu círculo de amizade. Veja quantas pessoas postou que tá chorando, que a conta de água venceu, que brigou com o marido, que às vezes está aguentando certos tipos de situações que não são viáveis para estar suportando. Quantas pessoas vendem para você uma vida de novela, uma vida perfeita, só que quando aquele clique do Instagram desliga, quando o celular bloqueia, a vida real é diferente. Você já parou para pensar? Eu queria te fazer algumas perguntas que eu fiz para mim nesse processo de autoconhecimento e também para entender qual era o meu propósito quando eu buscava insistentemente essas informações para poder me autoafirmar de alguma maneira. E eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu acho que essas perguntas podem ser cruciais para você se conectar com si mesmo. O que você faz que te faz se sentir vivo? Pode ser uma coisa, pode ser uma ocasião, um momento. O que faz o seu coração bater mais forte? Qual o tipo de pessoa que você gosta de ser?
Que quando você fala assim: "Caramba, eu adoro ser essa pessoa, eu adoro ser desse jeito, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo". Quantas vezes alguém falou pra você assim: "Olha, só de conversar com você eu tô mais leve, só de falar com você eu tô me sentindo melhor". Já teve alguma vez que aconteceu isso? Lembra quantas vezes isso aconteceu? Quem que falou isso pra você? O que te faz sorrir de verdade? O que te faz ser feliz e que muitas vezes para outras pessoas você acha que vai ser bobo? Por exemplo, nossa, eu gosto de assistir stand-up. Tem gente que acha que é uma idiotice, mas eu adoro, eu dou muita risada assistindo. O que que faz isso? O que que desperta isso em você? O que te faria levantar da cama todos os dias com alegria e fazendo, mesmo que você não fosse remunerado para isso? Ninguém tá te pagando, mas você todos os dias levantaria, falaria: "Nossa, todos os dias eu levantaria para fazer isso, mesmo sem receber, para o resto da minha vida". E por último, quem que você inspira simplesmente por ser quem você é? Se depois de você fazer todas essas perguntas, você fazer um checklist e ver que no final você é uma pessoa boa, uma pessoa que inspira outras, uma pessoa que os outros gostariam de ter por perto, então sim, você já está vivendo o seu propósito. Agora falando sobre o filme Soul, eu vou inclusive deixar para vocês aqui sobre esse filme, quem quiser assistir. Ele ensina pra gente um propósito muito, muito bom, né? Principalmente para quem anda meio perdido. E esse propósito desse filme parece bobo, mas é tão real e verdadeiro que às vezes a gente está tão preocupado em seguir e descobrir o nosso propósito que a gente vai esquecendo de viver. E que no final o que importa não é o propósito que você acha que você nasceu para fazer, e sim o caminho que você levou até seguir esse propósito. Que você vê que tem coisas pequenas, mas tão grandiosas que você gosta de fazer e que muitas vezes você não dá valor. E que às vezes você só vai dar valor quando você perceber que você está perdendo tudo isso e que você não tem mais tempo para realizar. A vida, ela é feita de momentos simples e tem momentos tão legais que deixa a gente tão feliz e que pra gente é tão comum que a gente não percebe o quão grandioso é. Só de você passear na rua, você sentir o ar fresco, só de você estar comendo uma coisa gostosa que você adora, você tá fazendo uma atividade física que você gosta, você tá encontrando uma amiga para tomar um café, você tá vendo um vídeo no YouTube que você gosta, que te deixa feliz. Isso é tão valioso, isso é tão grandioso e a gente não percebe. Isso vai passando batido na correria do dia a dia. A gente não vai dando valor para as pequenas coisas. E no final são as pequenas coisas que valem a pena. As pequenas coisas que, juntando tudo, faz você ser quem você é. E tem um exemplo muito bacana que eu lembro quando eu era criança, que eu lembro que eu nunca viajava para nenhum lugar. E eu via as minhas amigas viajando, eu via elas fazendo coisas incríveis. No final, quando a gente chegava de volta às aulas, a professora sempre perguntava, pedia para fazer uma redação, como foi as suas férias? E eu lembro que todo mundo falava que viajou, que passeou, que foi em algum parque de diversão. E eu sempre fui muito criativa. E eu inventava coisas que eu fiz para não passar desapercebida, para não pensarem que eu não fiz nada. Mas por quê? Porque eu via que todo mundo estava fazendo alguma coisa. E eu lembro que uma coisa que eu queria muito fazer era dormir na casa da minha melhor amiga de infância. E ela morava na frente da minha casa, ela era minha vizinha de frente. E a minha mãe e meu pai nunca deixou eu dormir fora. Eles falavam assim: não, não pode. E eu lembro que eu ficava tanto no pé deles: mãe, pai, por favor, deixa, por favor, deixa, por favor, deixa. Que chegou um momento que ela falou assim: olha, quando for no final do ano, eu deixo você dormir lá, no Natal. E eu lembro que eu ficava esperando ansiosamente para chegar no Natal. A gente ficava tão feliz, a gente ficava contando, a gente tinha um calendário que a gente criava para ficar puxando as folhinhas, de tanto que eu queria dormir lá. E quando esse dia chegava, eu aproveitava tanto. A gente pulava de uma beliche para outra, tinha um urso bem grandão que a gente colocava no lado ali, a gente ficava pulando em cima desse urso. E era tão incrível, aquele dia parecia durar tanto, parecia que aquele dia era infinito. E eu me divertia tanto, tanto. E aí agora, adulta, eu vejo que existe tantas coisas boas, né, que eu tenho que ser grata, coisas materiais, né, que a gente sabe que é caro, às vezes a gente consegue comprar e realizar, uma viagem. E sabe, a gente perdeu aquele frio na barriga.
de dormir na casa de uma amiga, sabe? Parece que por mais que hoje em dia você viaje, você tenha coisas tão pequenas da nossa infância tinha tanta mais importância, tinha tanta mais relevância, tinha um sabor mais especial. Então, é sobre isso, sabe? A gente ainda olhar para as coisas com um olhar de criança, de ver uma coisa tão boa em uma coisa simples. Bom, eu queria apenas te falar isso. Você não precisa estar salvando o mundo inteiro para você ter um propósito. Você não precisa ser a pessoa mais importante do mundo, a mais famosa, com mais seguidores. Não. Só de você ser você, só de você fazer coisas boas, só de você escolher fazer coisas boas, mesmo tendo opções ruins à sua volta, ter caminhos mais fáceis à sua volta, você já está vivendo o seu propósito. Então hoje eu quero te convidar a parar de se cobrar tanto, a parar de se autodepreciar, de se comparar, de achar que a sua vida não tem valor, de achar que a vida do fulano é melhor que a sua, mais colorida. Eu te convido a olhar para você. Você já tem valor. A sua vida é necessária. Se esse vídeo te abraçou de alguma forma, se de alguma maneira eu conseguir te passar uma mensagem acolhedora, eu peço o seu like, que você se inscreva no canal, ative as notificações e conversa comigo. Pode colocar aqui nos comentários sugestões de vídeo e também falando sobre a sua vida, sobre coisas que você sente que muitas vezes você não conversa com as outras pessoas. O meu intuito de fazer essa sessão aqui no meu canal, né, de bate-papo com a Day, é mais isso, porque muitas vezes a gente se sente sozinha, né? A gente quer conversar com uma amiga, às vezes a gente quer conversar sobre diversos assuntos e a gente não tem tempo na correria do dia a dia. Então, se você quiser conversar comigo, você tá super bem-vindo aqui no meu canal. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ou que pelo menos tenha feito você se cobrar menos. Um beijão, muito bom ter você aqui. Até a próxima e tchau, tchau.